Fala, minha gente! Vou contar um caos que deixa a gente da roça com os cabelos tudo arrepiado. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele joinha maroto para fortalecer nosso canal. Então bora pro caos! O mistério das luzes do Pantanal. O forasteiro chegou ao Pantanal numa tarde morna, quando o céu já começava a se tingir de tons alaranjados, e os pássaros cortavam o ar numa pressa silenciosa, como se soubessem de algo que ele ainda ignorava. Seu nome era Augusto, homem de 40 e poucos anos, natural de São Paulo, acostumado ao concreto, à pressa, ao barulho constante da cidade. Vinha movido por uma curiosidade antiga, alimentada desde a infância por histórias do avô. Um homem rude e silencioso que, nas poucas vezes em que se deixava vencer pela saudade, falava sobre uma terra alagada, onde cobras eram grossas como braços de homem, árvores escondiam segredos, e as águas, por vezes, não devolviam os que ousavam adentrá-las, sem respeito. Depois de anos ouvindo essas histórias como quem ouve fábulas, Augusto decidiu ver com os próprios olhos. Largou o trabalho, o apartamento sufocante, e partiu com uma mochila, uma câmera e o espírito inquieto de quem precisa provar que o mundo ainda guarda mistérios. Hospedou-se numa pousada simples, na beira de uma estrada de terra que parecia não levar a lugar algum. O dono, um velho caboclo chamado Seu Ari, o recebeu com aquele olhar típico de quem está acostumado a medir as intenções alheias com um só aperto de mão. "Vai para onde, moço?" perguntou enquanto largava o bule de café fumegante na mesa. "Quero conhecer o Pantanal, a parte mais funda, mais selvagem", respondeu Augusto sorrindo. Seu Ari não sorriu de volta, apenas inclinou levemente a cabeça, como quem lamenta por dentro. "Cuidado, por essas bandas tem coisa que não se explica." Augusto riu, achando graça na superstição do velho. Não sabia ele que aquela era a última risada fácil que soltaria por muito tempo. Na manhã seguinte, alugou um barco pequeno e seguiu por uma das ramificações do rio Paraguai, acompanhado por um guia local, um rapaz magro e de poucas palavras chamado Joãozinho. A paisagem era de tirar o fôlego. Jacarés imóveis como troncos, garças desenhando o céu com suas asas lentas, vitórias régias abrindo-se sobre as águas como se convidassem à contemplação. Mas, à medida que avançavam, a mata se adensava, o ar ficava mais úmido e o silêncio estranho. Joãozinho, que até então explicava o nome das aves e o percurso do rio, começou a se calar, olhando com desconfiança para o céu, mesmo com o dia ainda claro. "O que foi?" perguntou Augusto. "Melhor voltar antes de escurecer. Aqui tem lugar que não é bom ficar depois que o sol se vai." Augusto sorriu, achando que era medo bobo. Insistiu para seguirem um pouco mais. Joãozinho, contrariado, acatou. Foi quando, dobrando uma curva onde o rio se estreitava entre árvores altas e retorcidas, viram as primeiras luzes. No meio da mata fechada, pontos de luz amarela flutuavam a pouca distância do chão, pulsando suavemente, como vagalumes gigantes, mas imóveis demais, organizados demais. Augusto ficou hipnotizado. Levantou a câmera e começou a filmar. "Não!" gritou Joãozinho, segurando seu braço com força inesperada. "Apaga isso! Vamos embora!"
O que são essas luzes? Perguntou fascinado. Não sei, mas elas aparecem quando alguém vai sumir. Augusto riu, achando que era mais uma lenda boba, e se soltou. Pulou para a margem alagada, afundando até os joelhos, tentando se aproximar das luzes. Joãozinho começou a gritar, o desespero engolindo as palavras, enquanto Augusto avançava, hipnotizado, atraído como uma mariposa, pela chama. Mas, quando pisou num trecho de terra firme, as luzes desapareceram. Sumiram como se nunca tivessem existido. E, naquele exato momento, o silêncio absoluto da mata foi quebrado por um som seco, um estalo atrás dele. Virou-se bruscamente, mas não havia nada, ninguém. Só árvores imóveis e uma névoa leve começando a se erguer do chão, como um hálito frio saindo da terra. Deu um passo para trás e o chão cedeu. Sentiu-se afundar rapidamente, tragado pela lama, pelas raízes, pelo invisível. Tentou gritar, mas a boca se encheu de água lodosa. A última coisa que viu foi, no meio da névoa, uma figura, indistinta, alta, magra, com braços longos demais para ser humana, que parecia observá-lo, imóvel. Então, tudo ficou escuro. Joãozinho voltou sozinho para a vila. Gritava que o forasteiro tinha sido levado, tragado pelo brejo, puxado pelas luzes. Os moradores o escutaram com aquele silêncio pesado de quem já viu aquilo acontecer antes. No dia seguinte, seu Ari, com um pequeno grupo, foi até o local. Encontraram o barco à deriva, preso entre duas árvores, com os equipamentos de Augusto intactos, inclusive a câmera. Mas do forasteiro, nenhum sinal, nem pegadas, nem roupas, nada. Só a lama revirada, como se a terra tivesse se fechado sobre ele. E mais inquietante, enquanto procuravam, um dos homens do grupo apontou para dentro da mata e murmurou apavorado: "Olha, lá estavam as luzes novamente." Dessa vez, mais afastadas, mais fracas, mas ainda pulsando lentamente, como se esperassem por mais alguém. O grupo recuou em silêncio, deixando o lugar como estava, respeitando a regra não escrita do Pantanal. Nem tudo que se perde ali deve ser encontrado. Até hoje, quem passa pelaquela parte do rio, em certas noites, pode ver as luzes se acendendo suavemente entre a névoa. Alguns dizem que é só gás metano, pura ciência, mas os pantaneiros mais antigos só balançam a cabeça e dizem: tem coisa que é melhor nem tentar, entender? E seguem seu caminho de olhos baixos, rezando para que as luzes não os escolham como escolheram Augusto. Se você gostou destas histórias, considere se inscrever no canal, bem como deixe sua sugestão de histórias que gostaria de serem contadas por nós. Será um prazer compartilhar estas histórias com nossos inscritos. Não perca o nosso próximo episódio. Até o próximo vídeo.